Estamos aqui mais uma vez pelo canal Ecos da Fé para agora fazer mais uma reação. Esse react é em cima do vídeo de Leandro Carnal, tá? Ele é um historiador bem conhecido, ele sempre está nos programas da cultura, tem um canal próprio, um blog próprio, um canal próprio no YouTube, e aqui é uma palestra que ele fez, né? No CPFL Cultura, que também tem seu canal ali no YouTube e é ligado à TV Cultura, ok? Aqui de São Paulo. O Leandro Quadros, ele falou do tema fé líquida, né? Fé líquida por quê? Porque como um líquido, ele se amolda, né, ao frasco que ele contém. A fé, ou seja, o Deus, ou o que você acredita, se amolda às suas necessidades e a seus quereres. Né? Ele vem falando basicamente disso e vem falando na diferença, né, de como a fé está sendo vivida hoje e da fé que foi vivida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E o mais interessante disso é que ele fala sobre isso e ele é ateu, e na própria palestra ele fala que ele ainda é ateu, ele ainda tem uma fé ateísta e ele não acredita na divindade. Mas ele estuda a Bíblia e, pelo jeito, ele tem até um certo gosto, uma preocupação em entender a Bíblia, em saber o que ela quer dizer. E ele foi perfeito no que ele quis apontar que, infelizmente, muitos dos cristãos, né, de diversas religiões, tanto católicas quanto protestantes, evangélicas, vivem no atual momento aqui no Brasil, principalmente. Né? O quanto nós conhecemos do nosso Deus. O quanto nós permitimos que o nosso Deus nos transforme. Okay? O quanto nós amamos segundo o próprio Jesus amou. Né? E aqui entra em algo que muitos de nós não conseguem perceber, que seria o quê? Nos nossos discursos, né, por mais que sejam bem intencionados e queiram ser pautados na palavra de Deus, muitas vezes a gente usa um mas, desfazendo tudo o que a gente falou antes, tipo, ó, Deus te ama, nós te queremos muito bem, gostaríamos que você estivesse aqui conosco, mas, né, como professor de português, esse mas, esse porém, esse entretanto, coloca já uma barreira, né, uma condicionalidade para que alguém venha até mim. Né? E eu falo assim, mas no discurso eu tentei deixar isso claro e tal, mas o mas é forte, é como não. Né? Então a gente tinha que tentar perceber que por mais que a gente esteja bem intencionado, a gente acaba apoiando alguns discursos de ódios. Porque o que a gente tem que perceber é como que está a sociedade, como ela está enxergando isso. Ok? E tentar não se pautar e ser um espelho dela refletindo ainda mais a discriminação que já existe nela. Discriminação contra diversas minorias, ok? Inclusive o próprio Leandro Carnal deu seus exemplos. Acredito que você deveria assistir o vídeo para ver como ele agiu quase como um profeta. Profeta nos mesmos moldes que tinham no Antigo Testamento. E lembre-se, os profetas eram enviados por Deus para os dele. Ou seja, profetas de diversos lugares, às vezes inclusive de Israel, ia para Judá, né, no reino dividido, para falar uma repreensão, para tentar recuperar, né, o coração do povo para voltar para o caminho que é correto. Então, ele, mesmo sendo ateu e não vivendo, ao menos professando fé naquilo, ele acredita em muito daquilo que é representado pela religião. Ele acredita nos conceitos humanísticos que estão na religião, claro. Inclusive, eu até pediria, oraria que o Leandro Carnal ele tentasse viver mais em relação à entidade. Por mais que assim, não, eu não sou religioso no sentido de ser católico, ser adventista, ser presbiteriano, ser anglicista, seja o que for, né? Mas provar e ver, né, esse Deus. Provar e ver, entendeu? O que esse Deus pode fazer.
Né? Fala assim, então eu vou escolher qual? O cristão, o cristão, ou então o muçulmano, budista, ou das religiões africanas, que Deus que eu vou escolher? Primeiro, ore a Deus e peça para Ele se revelar de alguma forma. Né? Se entregue, seja calmo e continue estudando. Se você estuda diversas religiões, continue estudando. Né? A ironia, a hipocrisia e tudo mais, há em todas. Mas o que há do cerne em comum entre elas? Será que isso não revela um verdadeiro Deus? Talvez você não tenha conseguido pegar um apego à Bíblia como eu tenho, né? Como tenho um amante, como eu vejo que a Bíblia realmente ela ensina a viver nesse mundo de maneira clara e verdadeira, e eu acredito que ela é uma representação muito boa da verdade que se representa a Deus. Mas Deus, ele é de todos, e algum eco do que é Deus há em cada lugar. Algum eco. Revelação por completo de quem é Deus só como o vermos em glória pessoalmente. Mas a salvação dele estaria em risco se ele não colocasse em prática e vivesse o que ele aprendesse sobre Deus e tivesse uma oração particular, né, pedindo contato para com esse Deus. Isso eu falaria direto para o Leandro Carnal, mas ele deve ter os seus motivos para crer ou não descrer, mas eu gostaria muito que ele se tornasse um crente. Né? Mas para ter salvação e tudo mais, a salvação é com Deus. Mas sim, para modificar até algumas visões de vida, porque estando ao lado de Deus, crendo e professando Ele, novos desafios e novas visões virão para Ele. E com certeza é um avanço, ao meu ver, claro. Agora, quanto ao que ele falou, ele agiu, segundo eu vi, um profeta. Por quê? Porque Deus teve que enviar um profeta de fora, porque os profetas que estão dentro das igrejas, né, profetas no sentido daqueles que falam a verdade em amor, em carinho, mas para que nós nos transformemos, para que nós ouvíssemos e para que fôssemos transformados. Mesmo os profetas de antigamente eram apedrejados, mortos, como se a palavra deles não fossem a de Deus. Mas, pessoal, comparem o que ele falou com a Bíblia e retenham o que é bom. E eu não estou dando realmente lixo para vocês estarem ouvindo ou conversando. A maior parte do que ele falou é aproveitável, sim, e deveria transformar os nossos corações. O cerne da fé está no amor, ok? É óbvio que esse amor tem que ser estudado, porque o amor na nossa mente é completamente distorcido. E a gente tem que olhar para o outro. Temos que aprender do outro e vivermos mais para o outro e para Deus. Talvez o Leandro Carnal entenda muito bem, como ele expressou, a questão do outro, a questão do contraditório, de aprender em discursos diferentes. Eu acredito nisso também. Deus sempre permitiu isso, a queda tem a ver com isso, tanto de Satanás quanto de Adão e Eva, ok? Quanto da humanidade. Então, o que falta para ele é o contato vertical para com Deus. Então converse, não precisa nem expressar que agora você é um teísta, nem nada, mas expresse, né, que você expresse no seu quarto, no particular, né, como a própria Bíblia diz, e Deus te recompensará em particular. Viva a fé aos poucos. E quando você vê, né, que nem Nicodemos, que foi se encontrar com Jesus no escuro, longe dos holocaustos. Faça isso no seu quarto, faça essa transformação e só venha a público realmente se você vê que fez alguma diferença na sua vida. Eu peço que todos nós continuemos procurando a Deus, procurando em amor e que possamos mudar alguns discursos que parecem ser corretos, mas são corretos para aqueles que são iguais a nós, não fazem a menor diferença, a não ser que o Espírito Santo transforme o que nós falamos na cabecinha das pessoas que ouvem e se sintam aceitos, mas na maioria deles, os nossos discursos não são bons. Que a gente possa aprender a falar com mais amor, mais cuidado e ter muito cuidado
com as adversativas, mas, porém, entretanto, ok? Deixe aí seu like se você gostou, faça seu comentário, compartilhe o vídeo e deixe sua opinião, mesmo que se contradiza completamente com a amiga, ok? Porque assim eu também aprendo a viver com o contraditório. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.